Santo André. Bem-vindos, queridos amigos, a este momento especial de oração. Santo André foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Foi o primeiro a recrutar apóstolos para o Messias. No Novo Testamento é sempre citado entre os 4 primeiros, junto com João, Tiago e seu irmão Pedro. Santo André nasceu em Betsaida, às margens do lago de Genezaré, na Galileia. Era filho de Jonas, pescador local, e irmão de Pedro, que também é conhecido como Simão. Santo André era discípulo de João, que pregava a vinda do Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. Santo André é reconhecido pela liturgia como o Protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado, primeiro a escutar o apelo, ao Mestre, Pedro conduzes, possamos ao céu chegar, guiados por tuas luzes. O Evangelho de São João relata o primeiro encontro de André com o Filho de Deus, em seus primeiros dias de revelação, após o batismo no Rio Jordão, e no dia seguinte, João aí estava de novo, com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, apontou, eis aí o Cordeiro de Deus. A liturgia conta que, quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou, e eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E, avistando Jesus que ia passando, disse, e eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás, e vendo que o seguiam, perguntou, o que é que vocês estão procurando? Eles disseram, e Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, venham, e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. São João continua relatando que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, e lhe disse, nós encontramos o Messias. Então André apresentou Simão a Jesus. Segundo a narrativa de São João, este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, Jesus passava pelo lago de Tiberíades e avistando os irmãos pediu que eles o seguissem. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, e vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Deu-se, a partir dessas palavras, o chamamento oficial de André como apóstolo junto com seu irmão Pedro. Desde daquele momento, os 2 irmãos tornaram-se discípulos de Cristo e deixaram tudo para seguir Jesus. No começo da vida pública de Nosso Senhor ocuparam a mesma casa em Cafarnaum. Segundo as Escrituras, André esteve sempre próximo a Cristo durante sua vida pública. Esteve presente na última ceia, viu o Senhor ressuscitado, testemunhou a ascensão, recebeu graças e dons no primeiro Pentecostes. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão, e André intervém dizendo, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? Santo André ajudou, entre grandes ameaças e perseguições, a estabelecer a fé na Palestina. Alguns historiadores relatam que ele provavelmente tenha passado por Sítia, Épiro, Acaia e Hélade. Para Nicéforo ele pregou na Capadócia, Galácia e Bitínia, e esteve em Bizâncio, onde determinou a fundação da igreja local e apontou São Eustáquio como primeiro bispo. Finalmente, Santo André esteve na Trácia, Macedônia, Tessália e mais uma vez em Acaia, onde ele formou um grande rebanho e fundou a comunidade cristã de Patras, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos. Segundo a tradição, André foi crucificado em Patros da Acaia, cidade na qual havia sido eleito bispo, durante o reinado de Trajano, por ordem do procônsul romano, Egeias. Foi amarrado a uma cruz em forma de X,
que ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Suas relíquias foram transferidas de Patros para Constantinopla e depositadas na Igreja dos Apóstolos, tornando-se padroeiro desta cidade. Quando Constantinopla foi tomada pelos franceses no início do século XIII, o cardeal Pedro de Capua levou as relíquias para a Itália e as colocou na Catedral de Amalfi, onde ainda permanecem. Santo André é honrado como padroeiro da Rússia e Escócia e no calendário católico é comemorado no dia 30 de novembro, data de seu martírio. Minha oração. Em forma de X-Foste testemunha de Nosso Senhor e Salvador, que nós também possamos dar testemunho ao nosso modo de todo o coração. Perpetuai a fé cristã nos lugares mais remotos e divergentes, aumentai a fé naqueles que estão enfraquecidos e renovai os costumes cristãos. Amém. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo, e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas.